tema de hoje é planejamento para viagens longas. Cada um dos itens vale um vídeo à parte, mas a gente vai conhecer eles rapidamente hoje. A dica número 1 é tempo. Por incrível que pareça, esse é o principal item quando a gente fala em viagem longa de moto, porque ele define quais os destinos são possíveis e impossíveis de se fazer. Por incrível que pareça, o tempo é o item mais importante quando a gente decide fazer uma viagem longa de moto. Algumas pessoas têm que tirar férias, outras têm compromissos e a gente, principalmente quando a gente viaja em grupo, a gente tem que alinhar tudo isso. E o tempo acaba decidindo quais os destinos que a gente consegue fazer ou não. A gente também define a quilometragem diária que a gente vai fazer e os roteiros que são possíveis ou não. Por exemplo, de acordo com a estação do ano, a gente tem mais ou menos luz. Isso daí aumenta a nossa possibilidade de cumprir quilômetros. Tem épocas que são mais quentes, épocas que são mais frias, épocas secas, chuvosas. Tem épocas que o destino onde a gente pretende ir, os parques não estão abertos, ou o destino é muito turístico, está muito cheio, ou não tem nada lá para fazer, porque tem lugares que ficam inacessíveis de acordo com o clima. Por exemplo, se você quer ir para Atacama, você vai ter que cruzar a Cordilheira dos Andes, então alguns passos de montanha ficam fechados, isso em toda a extensão da cordilheira que divide ali a Argentina, do Chile e depois o Peru mais ao norte. Então o tempo define muito como que vai ser a nossa experiência em cada destino. Uma boa dica é sempre a cada 2 ou 3 dias deixar um dia livre. Esse dia ele serve para curtir um lugar turístico, então a gente propositalmente coloca esse dia no dia que a gente vai fazer a atração. Então, em Bariloche, em Buenos Aires, em São Pedro de Atacama, ou mesmo aqui no Brasil, em Bonito, em Paraty, em Tiradentes, no dia que a gente vai cruzar a cidade turística, né? Porque normalmente esses lugares têm muita atividade para fazer, cachoeira, são roteiros menores, artesanato e tudo mais. E no caso de você ter algum problema com a moto, ou algum problema de saúde, ou mesmo algum problema no trabalho, que você tem que enviar algum documento, alguma coisa, a gente acaba utilizando esse dia para cumprir essa função. A vantagem disso é que a gente usa um dia que tecnicamente já estaria morto em relação ao deslocamento da viagem. Então, a partir daí você não atrasa o cronograma. Muitas vezes a gente já deixa os hotéis reservados e tudo mais, a gente não perde essas reservas e mantém a viagem do cronograma logo após a gente ter aí arrumado a nossa moto ou resolvido o nosso probleminha. Ou, se nada aconteceu, curtindo um ótimo dia num ponto turístico. Dica número 2, preparação da moto. Quando a gente faz uma viagem longa, tem muitos itens na moto que sofrem muito desgaste. Então é importante a gente fazer uma verificação de todos esses itens. No caso é óleo, filtro de óleo, pastilha, filtro de ar, os pneus também. O ideal é sempre fazer uma revisão completa. Então você leva a sua moto ou no seu mecânico de confiança ou na concessionária e pede para ele fazer uma revisão completa. O importante disso é que muitas vezes tem alguma coisa ali na moto que não está legal e que acaba sendo identificada na revisão. Você não deixa para perceber no meio da viagem que tem algum problema e aproveita a viagem com mais segurança. Dica: é importante checar quantos quilômetros os itens da sua moto podem rodar sem ser trocados e ficar atento quantos quilômetros você já rodou com eles para não ultrapassar. Por exemplo, se um pneu roda 12 mil quilômetros e você rodou 4 mil quilômetros, você só tem mais 8 mil quilômetros para rodar, não 12 mais. Parece bobo, mas tem muita gente que esquece de contabilizar o desgaste anterior à viagem dos itens da moto. Bom, e muitas vezes a viagem é longa demais e mesmo fazendo toda a troca antes da viagem, os itens não suportam a viagem toda, por exemplo, uma troca de óleo. Nesse caso, a dica é sempre entrar em contato no destino ou no meio do caminho já com a oficina ou com o concessionário e deixar essa manutenção programada. Então, no caso de pneu, você já liga, pergunta se tem pneu disponível, faz a compra, deixa tudo certinho. Na hora que você chega lá, é só fazer a troca, ou só trocar o óleo, ou só fazer o que você tem que fazer na moto e seguir viagem. Parece besteira, mas quando você chega lá sem ter planejado, sem ter programado, muitas vezes não tem tal coisa, ou a oficina está cheia e você acaba perdendo muito tempo ali. Tempo precioso que você poderia estar curtindo na estrada ou visitando algum ponto turístico aí do seu passeio. Bom, vamos lá então. Item número
3, programação. Viajar sem rumo, com o destino incerto, pode parecer muito legal, mas na verdade, se a ideia é evitar perrengue, o ideal é planejar ao máximo a sua viagem. Então, além dos destinos, é importante nos roteiros checar a condição das estradas, se a estrada é expressa, se a estrada passa por muita serra, se a estrada está esburacada, não está. Hoje em dia, a gente tem muito conteúdo na internet de viajantes. Tem qualquer coisa que você coloca ali no Google, você tem um blog ou um fórum comentando o assunto. Agora, quando a questão é muito específica e é importante para a viagem, eu recomendo, e aliás é o que eu faço, ligar na prefeitura da cidade, eu sempre falo com a Secretaria de Turismo, ou um hotel, ou alguém envolvido, um parque, e perguntar informação. Dessa forma você tem uma informação oficial e atualizada. No caso dos parques, por exemplo, tem muito parque que tem horário de funcionamento, eles fecham cedo, porque se você entrar depois de tal hora, você não consegue fazer a trilha até a cachoeira, até o ponto principal do parque. Também tem parques que não abrem alguns dias da semana. E adivinha que dia que você vai aparecer lá? Bem naquele dia que o parque vai estar fechado, né? Se você pesquisou isso com antecedência, você não corre esse risco. Em relação aos hotéis, é sempre bom fazer a reserva antes. Agora, se você quer deixar a sua viagem um pouco mais solta, nesse caso é bom sempre checar 1 ou 2 hotéis em cada cidade de interesse e ver como que está a oferta de vagas do hotel. Porque chegar cansado de viagem, depois de um dia que pode ter chovido, foi um dia difícil, com fome e ter que ficar procurando hotel, carregando mala para cima e para baixo, não é muito interessante. Então a ideia aqui não é engessar a viagem, mas dar mais possibilidades de escolha baseado em informação atualizada. Dica importante, sempre tenha o máximo de contatos anotados. Contato dos hotéis, dos parques, dos restaurantes, das pessoas que estão no grupo, e faça uma cópia dessa lista e deixe com cada um dos participantes. Assim, caso alguém se perca ou caso vocês precisem entrar em contato com alguém, facilmente vocês conseguem essa informação. É importante também deixar alguém avisado em casa. Essa pessoa deve saber de todos os lugares que vocês vão passar e ela deve ser atualizada do andamento da viagem. Dessa forma, no caso de algum suporte, ela pode ajudar e ela sempre vai saber onde vocês estão para isso. Agora, essa pessoa tem que ser uma pessoa calma e uma pessoa prática. Não adianta nada avisar aquele pai e mãe que é mais nervoso, que de repente vocês vão criar mais um problema do que uma solução. De repente uma pessoa descolada que em 2, 3 ligações resolve o problema de vocês, ok? Dica número 4. Quando a gente começa a planejar nossa viagem, automaticamente a gente começa a entrar na internet, ver fotos de outros viajantes e tudo mais, e a gente acaba se deparando com aquelas motos cheias de baú, tanque de gasolina, farol de milha, um monte de coisa. E a gente acaba querendo ter tudo aquilo e muitas vezes achando que tudo aquilo é necessário para viajar. Na verdade, quanto menos a gente levar, é melhor. A gente tem que identificar ali o que é importante e enxugar ao máximo nossa bagagem. Quanto mais você carrega a moto, você piora a ciclística da moto. A moto mais leve, ela é ideal para viajar. E principalmente quando você está na cidade, naquele trânsito que você precisa fazer alguma manobra em baixa velocidade, ou você entra numa estrada de terra e precisa da moto leve para pilotar. Então, quanto menos itens você tiver, melhor. Quanto mais coisa também, é mais coisa para quebrar, mais coisa para se perder. Outra questão importante é como você prende essas coisas na moto. Normalmente, itens originais, eles encaixam perfeitamente na moto. Quando você pega aquela mochila que não é de moto, ou aquele item que você está adaptando ali, normalmente você vai ter que inventar um jeito de prender ele, vai colocar ele de um jeito que não é recomendado, e normalmente isso é o que vai quebrar na viagem. A gambiarra é sempre a primeira coisa que falha na viagem. E conforme as coisas vão quebrando e as coisas vão se perdendo, isso daí vai minando o humor da pessoa na viagem, vai deixando a viagem mais chata, mais desgastosa. Então, às vezes é muito mais interessante você levar pouca coisa, ter a moto leve, boa de pilotar, não ficar perdendo item a cada parada, com coisas que não quebram, com coisas que realmente funcionam, e aproveitar a viagem. Uma boa dica, antes da sua viagem longa, com equipamento novo que você acabou de comprar, faça algumas viagenzinhas pequenas de um dia, pega o sábado ou o domingo e vá testando aos poucos esses equipamentos que você comprou. Porque além de saber se ele vai funcionar ou não, se ele tem utilidade, você vai aprender a usá-los.
Não adianta também, no meio da viagem, com o equipamento instalado e não saber onde liga ou como operar. Então essas viagens pequenas, de repente, vão definir o que você vai levar e o que você vai deixar em casa, ok? Bom, vamos lá, dica número 5. Já dizia Einstein que o caminho mais criativo entre dois pontos não é uma reta. Então, na hora de planejar sua viagem, pesquise também os roteiros. Nem sempre o roteiro mais rápido é o roteiro mais bonito ou o melhor roteiro para pilotar sua moto. Hoje a gente tem muito fórum na internet comentando dos roteiros, dos passeios legais, e mesmo aqui no Destino Incerto a gente já mapeou muita coisa e tem um canal de perguntas e respostas aí que vocês podem contar, que eu vou estar auxiliando vocês com os melhores roteiros para cada destino, ok? O bacana de fazer essa pesquisa antes da viagem é que ela não precisa necessariamente ser um fardo, ela pode ser algo muito divertido. Então, compra aquele mapão gigante, chama os amigos que estão envolvidos, que vão viajar junto, pede uma pizza, abre uma garrafa de vinho, pega umas canetas coloridas, vão desenhando o mapa. Aquele cara que é mais fuçado na internet, fica no computador, descobrindo coisas, coloca lá no Google Imagens, descobre onde que é aquela capela bonita ou aquele mirante, vai plotando no mapa, vai definindo. Então vocês conseguem, antes mesmo de sair para viajar, curtir bastante a viagem de vocês e tornar a experiência depois lá no momento bem mais rica. Bom, então essas foram as 5 dicas para planejamento em viagens longas. Se tem alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo e que você acha interessante, coloca aqui nos comentários, ela pode ser assunto para um próximo vídeo. E caso você discorde de alguma coisa, também deixe seu comentário aqui. Tudo é importante que a gente debate, a gente discute e todo mundo aprende com isso. Bom, não deixe de assinar o canal aqui embaixo para não perder o próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe muitos quilômetros com o Destino Incerto e a gente se vê na estrada. Vamos que vamos! Bom, e para encerrar, dica número 5, roteiros. Já dizia Einstein que o ponto mais... Roteiros. Já dizia Einstein que o ponto mais... Que o ponto mais criativo... Eu nunca lembro. Que o caminho mais criativo entre duas retas não é o ponto. Ponto mais... Caramba, certo. Bom, vamos lá. Dica número 5, roteiros. Já dizia Einstein que o caminho mais reto entre dois pontos